bem-vindo ao programa. Obrigado. Eu de pronto já lhe pergunto, como foi passar esse tempo todo preso vendo o Renan Calheiros, o Collor, o Jader, o Ciro Nogueira soltos? Não, eu não entro por aí dizer como foi eu estar preso e ter alguém solto que eu pudesse achar que eu estivesse preso. Eu não vou para esse tipo de comparação. Óbvio que se eu disser para você que estar preso não é ruim, eu estaria mentindo para você, eu mereceria ser internado. Mas efetivamente, óbvio que não foi agradável. O que mais leva a gente a ficar revoltado são as injustiças que foram cometidas, que me levaram à prisão preventiva, efetivamente sem motivação e ao arrepio da lei. E isso agora acaba sendo reconhecida muito tardiamente, que foram 4 anos e meio que eu respondi por algo que eu ainda não fui condenado com trânsito em julgado. Apenas uma condenação que foi confirmada em 2º grau, oriunda de um juiz suspeito, parcial, incompetente para lidar com a minha ação, que está sendo tentado ser reconhecido no Supremo através de uma reclamação que está tramitando há 2 anos e eu espero que ela seja julgada rapidamente. Porque, na verdade, Cláudio, o meu processo ele é oriundo de uma denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República e aceita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 2016. Quando eu perdi o mandato, essa denúncia desceu para o 1º grau e foi para a 13ª Vara de Curitiba do juiz Sérgio Moro. E o que aconteceu? Na denúncia que foi aceita pelo Supremo, tinha explicitamente a denúncia do crime eleitoral conjunto às outras denúncias. E o que fez o ex-juiz Sérgio Moro? Ele fraudou a competência para continuar com o meu processo. Ele simplesmente mandou ao Ministério Público para ratificar uma denúncia que já estava aceita pelo plenário do Supremo. E o Ministério Público retirou a denúncia de crime eleitoral e ele homologou essa desistência do Ministério Público sem ser o juiz competente para isso. Com isso, ele se manteve competente. E, obviamente, o exemplo que já aconteceu na semana passada, essa ação irá ser anulada porque ela teria que tramitar na Justiça Eleitoral, é a jurisprudência farta que o Supremo Tribunal Federal já fez. Então, eu estou aguardando para que, em breve, nós tenhamos esse reconhecimento do Supremo Tribunal Federal e, com isso, a gente possa recomeçar na Justiça Eleitoral dessa acusação a qual teve a denúncia aceita pelo plenário do Supremo. Então, essa prisão preventiva que eu fiquei 4 anos e meio é decorrente de um ato feito por um juiz que não era competente para me julgar, para me processar. Essa é a verdadeira realidade. Então, isso revolta, não há dúvida nenhuma que revolta. Não porque outros não estavam presos, não é por aí a comparação. É a própria situação que a gente viveu que é fruto de uma injustiça, que ela agora começa a ser reparada. Bom, é uma questão de ponto de vista, né? Quando o senhor fala sobre a aceitação da denúncia pelo Supremo, se essa denúncia... Pelo plenário do Supremo. Pois é, pelo plenário do Supremo. O plenário votou e aceitou a minha denúncia, incluindo o crime eleitoral nela. Então, aí o questionamento que fica é justamente que parece que então que todo mundo é suspeito, né? Porque se eles aceitaram a denúncia, entenderam que... Não, eles aceitaram a denúncia. Esses ministros também deveriam... Esses ministros, o senhor está colocando em dúvida a decisão de aceitar a denúncia, né? Não, Cláudio. Quando o Supremo aceitou a denúncia, eu era deputado federal. Quem iria me processar e me julgar era o Supremo. E ele era competente para julgar toda e qualquer acusação que existiria contra mim, inclusive do crime eleitoral. Quando desceu pela jurisprudência do Supremo, quem poderia me julgar é a Justiça Especializada e não a Justiça Federal. Então, eu não estou dizendo que o Supremo ele é suspeito, não. Pelo contrário, o Supremo tinha e teria a competência. Ele perdeu essa competência, abriu mão dessa competência quando eu deixei de ser deputado federal. A denúncia foi aceita comigo no cargo de deputado federal. Essa é a diferença, que, aliás, no cargo de presidente da Câmara, que foi o próprio plenário. Se fosse no cargo de deputado, quem teria aceito seria a turma, mas foi o plenário porque eu exerci o cargo de presidente. Então, essa é a diferença. Então, eles eram competentes para isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está se declarando inocente, eu vi tua entrevista Mamão com Açúcar para a CNN, e eu entendo, claro, Mamão com Açúcar, né? Mas a gente entende que é óbvio, né? O Lula também se diz inocente, o Gedel também, o Cabral, agora o Cabral está tentando a delação premiada. Eu lhe pergunto, Petrolão não existiu, então a gente viveu, foi uma realidade paralela? Mas eu não falei que o Petrolão não existiu, nem estou falando a respeito de qualquer outro caso, eu estou falando do meu.
o senhor Sérgio Moro não era competente para me julgar, para processar e me julgar. Eu estou falando especificamente da minha situação. Eu não estou tecendo comentários, não estou atacando quem quer que seja, não estou dizendo que efetivamente teve ou não teve. Isso é um caso. Há casos que não vão ficar em Curitiba, porque não poderiam ter ficado, como o caso do próprio Lula, e há casos que ficaram lá e foram julgados. Aí caberá a cada um, dentro da sua realidade, que existiu um esquema de corrupção na Petrobras, existiu. Quem é o culpado, quem não é o culpado, nós precisaremos verificar. O que eu estou dizendo é a competência para o seu julgamento. Eu me declarei inocente porque eu fui condenado pelo juiz Sérgio Moro por corrupção, considerando que a razão da minha condenação de corrupção foi simplesmente um delator, a palavra de um delator, dizendo que ouviu dizer de uma terceira pessoa que não confirmou isso, que eu fui a última palavra para nomear um diretor da Petrobras. Olha o absurdo. O Supremo hoje não aceita denúncia com base na palavra de delator. Eu fui condenado com a base na palavra de delator que ouviu dizer. Quer dizer, uma situação extremamente absurda.